AuiCast, o podcast da agência UNEB de Inovação. Boas-vindas a você que sintonizou no nosso AuiCast, um programa onde cada episódio a gente vai abordar um tema ligado à inovação tecnológica, trazendo para vocês, de maneira simples e direta, tópicos que parecem distantes da nossa realidade, mas permeiam o nosso cotidiano. Eu sou a professora doutora Sueli Messer, coordenadora da agência UNEB de Inovação, a casa do nosso podcast. Hoje teremos um episódio especial com a assessora da FINEP, doutora Julieta Palmeira, diretamente da sala de reuniões da reitoria da UNEB. Aproveitamos a sua visita à reitora para gravarmos esse episódio, onde ela nos conta um pouco sobre o trabalho da FINEP, especialmente sobre os encontros intitulados FINEP Day, que estão acontecendo no estado da Bahia. Neste segundo episódio, iremos apresentá-lo em 4 eixos. Primeiro, a apresentação da FINEP. Segundo, o FINEP Day como catalisador de um ecossistema. Terceiro, a hélice das ICTs e a responsabilidade compartilhada entre elas. E o quarto, o anúncio do FINEP Day em Juazeiro. O primeiro, na apresentação da FINEP, vamos entender que é uma financiadora do Estado brasileiro, onde está em toda a nação para tentar promover o bem viver, pensando numa nova industrialização. A atuação da FINEP é crucial para garantir que o avanço tecnológico e científico responda de forma justa e sustentável às demandas da sociedade. O FINEP Day, que é o segundo eixo como catalisador de um ecossistema, não é apenas um evento para apresentar linhas de financiamento da FINEP. É uma iniciativa que fortalece a colisão de um ecossistema de inovação, composto por diversos atores e atrizes, incluindo uma instituição de pesquisa, universidades, setor privado, governo, startups e a sociedade civil organizada. Juntos, esses componentes formam uma rede que impulsiona a inovação e o desenvolvimento tecnológico fundamental para o progresso da nossa região. A terceira, que diz respeito mais às universidades e às ICTs, a gente tem a hélice das ICTs e a responsabilidade compartilhada. Esse eixo destaca a importância de nos reconhecermos, nós que compomos a hélice das instituições da ciência e tecnologia, como uma engrenagem em rede, uma malha em que todos temos uma responsabilidade compartilhada de promover o desenvolvimento científico, tecnológico e as inovações em uma Bahia tão profundamente desigual. Generosamente, compartilhamos a realização, nesse podcast, a realização de outros FINEP Days que acontecerão na Bahia. O mais próximo é do Recôncavo, no dia 4 de setembro. Com isso, a Agência UNEB de Inovação ressalta que, ao colaborar com as universidades, é necessário um compromisso maior do que simplesmente nos entendermos como territórios isolados. A atomização não é interessante. Precisamos de uma verdadeira colisão. Por fim, anunciamos o FINEP Day em Juazeiro, com grande entusiasmo, uma vez que todo o departamento e as diretoras, como Andréa e Gestrude, estão completamente dedicadas ao FINEP Day. Esse evento será uma ocasião para fortalecer nosso compromisso coletivo com a inovação e o desenvolvimento na Bahia. Olá, eu sou Julieta Palmeira e hoje estou na diretoria de inovação da FINEP, que é uma financiadora de estudos e projetos vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, a FINEP é uma empresa, de fato, federal que financia projetos com um grande foco na inovação. Então, a gente busca exatamente ter esse foco. Existem outras financiadoras, como é o caso do CNPq, do próprio BNDES, mas que, no caso da FINEP, ela tem uma financiadora na linha de crédito, na linha de subvenção e na linha de editais, que as pessoas estão, a maioria, acostumadas com isso, né? Mas ela tem 3 linhas de financiamento, mas todas elas vinculadas à inovação, né? A ideia de que a inovação é um ponto central para o desenvolvimento do Brasil. E isso hoje, cada vez mais, com o programa Nova Indústria, está bem
explicitado. Nós temos, enquanto FINEP, nesse contexto do Brasil hoje, que é um contexto de lançamento do programa Nova Indústria, que é um programa que visa uma economia, um desenvolvimento baseado em missões relacionadas a entregas à sociedade, ou seja, a própria tecnologia, o avanço tecnológico, a inovação, ela só passa a ter sentido efetivo na medida que contribui para melhorar a vida das pessoas. Então, essa nova política industrial é uma política baseada em missões, são 6 missões, e que atingem diversos objetivos do próprio desenvolvimento do Brasil, e que envolve transição energética, bioeconomia, saúde, área da defesa, ou seja, diversas áreas aí consideradas muito importantes para o desenvolvimento do Brasil. Nesse sentido, a FINEP tem uma participação decisiva, está investindo 51 bilhões no programa Nova Indústria, e isso envolve o financiamento basicamente de inovação, tanto na área das empresas como na área dos institutos de pesquisa, como é o caso da UNEB e outras universidades, que são institutos chamados ICTs, Institutos de Ciência e Tecnologia, com o objetivo de fazer um fomento e impulsionar exatamente a apresentação de projetos nessa linha de inovação, nesse contexto da própria Nova Indústria Brasil, do programa do governo federal, do governo Lula. Nós estamos realizando no Brasil inteiro, já são 68 eventos chamados FINEP Day. Na verdade, é um momento FINEP, vamos chamar assim, uma forma mais brasileira, né, de dizer as coisas, um momento FINEP em diversos municípios, nas várias regiões do país. Aqui na Bahia nós já fizemos 2, né, que um foi sediado na Universidade Federal da Bahia, o outro foi sediado na Universidade Estadual de Feira de Santana, e agora nós vamos realizar aqui na Bahia o FINEP Day Juazeiro, que também assim, onde será o campus da UNEB, que vai acolher, né, esse evento. É um evento voltado para todas as pessoas que queiram, em instituições que estejam pensando na ciência, tecnologia e inovação, desde empresas, startups, spin-offs, deep techs, como é chamado hoje, aquelas startups que têm uma relação grande com a ciência e tecnologia, né, que está no cerne da sua motivo, né, de ação, a ciência e tecnologia. Então, isso foi dado esse nome aí de deep techs. Há também institutos de ciência e tecnologia, então a academia, pesquisadores de um modo geral. Então, o objetivo é reunir pesquisa, quem está envolvido com pesquisa e quem está na indústria, na empresa. Ou seja, nós precisamos promover essa aproximação com vistas ao programa Nova Indústria, né, que é chamado de NIB, Nova Indústria Brasil, a aproximação entre quem está lidando com a pesquisa, com quem pode colocar o produto dessa pesquisa no mercado para fazer melhorar a vida das pessoas. Porque, de fato, a pesquisa em si ela já é um grande passo, mas ela não pode se perder somente na pesquisa, ela precisa chegar a ser algo que interfira na qualidade de vida das pessoas, no bem viver das pessoas. É isso que tem motivado, né, o desenvolvimento. Então, o FINEP Day, esse momento FINEP, ele tem esse objetivo, reunir todo o sistema, o que se chama aí ecossistema de inovação, mas que, na verdade, todo mundo que está relacionado com a inovação de alguma forma, desde o pesquisador a um empreendedor que queira, a partir de patentes, e que se chegue já a esses graus de maturidade, né, na pesquisa, no avanço tecnológico, para colocar o produto para uso das pessoas, de um modo geral, melhorando, porque esse é o sentido maior da tecnologia. Não é desenvolver tecnologia muito bem pela beleza que isso representa enquanto, vamos chamar assim, avanço tecnológico, mas exatamente o avanço tecnológico voltado para entregas sociais, entregas que envolvam o bem viver das pessoas, a qualidade de vida das pessoas. Então, a FINEP está muito interessada
nesse impulsionamento dos agentes locais de inovação, né, como a gente tem chamado, regionais, e vamos realizar a FINEP Day em diversos, já realizamos 2, né, que foram muito bem sucedidos, e eu aqui já quero agradecer também a magnífica reitora da UFES, que a Mali Mussi, e também ao reitor Paulo Miguel da UFBA, que nos acolheu, né, e todas as instituições correalizadoras que envolvem desde as instituições empresariais aos institutos de pesquisa existentes aqui na região da Bahia, na Bahia. O próximo desafio é completar os FINEPs Day nas regiões da Bahia. Então, nós fizemos aqui em Salvador, depois em Feira, o próximo agora será no Recôncavo Baiano, né, que vai nos acolher lá a magnífica reitora Gina Gonçalves, que vai nos acolher na UFRB, né, será no campus da UFRB, embora tenha correalizadores também em outras universidades, né, mas efetivamente será no campus da UFRB. Então, o próximo será dia 4 de setembro, eu convido também a todos na Universidade do Recôncavo da Bahia. E ainda em setembro, no dia 12 de setembro, praticamente uma semana depois, vai acontecer o FINEP Day Juazeiro da Bahia, né? Tem que falar assim da Bahia porque tem o Juazeiro do Norte. Nós vamos fazer um FINEP Day em Juazeiro também do Norte, no Ceará. Mas então temos que distinguir aí, Juazeiro é o FINEP Day de Juazeiro da Bahia, onde nós temos vários correalizadores. Então, a UNEB, que vai sediar o evento, é o principal correalizador, mas temos diversos correalizadores, que vão desde a Academia de Ciências da Bahia, a Federação das Indústrias do Estado da Bahia, o sistema Senai-Cimatec, né, que é muito relacionado também à FIEB, né, Federação das Indústrias, diversas instituições do governo do Estado da Bahia, como é o caso do Desembahia, né, que opera o crédito descentralizado da FINEP, né, o crédito até 15 milhões é operado pelo Desembahia. A partir de 15 milhões é um financiamento direto com a FINEP, né, que nós fazemos. Mas nos estados existem outros agentes que operam financiamentos menores. Eu digo menor porque muitas vezes até 15 milhões, às vezes 1 milhão para uma pessoa e até menos é muito importante para realizar um projeto, né? Mas a FINEP opera diretamente com ela a partir de 15 milhões, ou seja, em diante. Né? São financiamentos maiores do que esse que a gente chama de crédito descentralizado. Então, por isso, o Desembahia é um correalizador importante para nós. Também outros agentes, como são o caso dos núcleos de atendimento da FIEB, chamado NAC, os NITs, os núcleos de inovação e diversas outras instituições que lidam nesse sistema, nesse ecossistema de inovação, INCTs, ICTs. Também em Juazeiro nós vamos contar hoje eu tive também com o reitor, né, da Univasf, porque a Univasf ela pega, é uma universidade do Vale do São Francisco, né? E que pega 2 estados, às vezes 3, né? Hoje eu soube que também pega uma parte do Piauí, que está entrando também como correalizador desse evento lá em Juazeiro, que será no dia 12 de setembro, a partir das 13h30, né? E que eu aqui faço um convite especial tanto para a comunidade unebiana, mas para você que está me ouvindo e não é da comunidade unebiana, que esteja lidando com inovação ou esteja querendo empreender no campo da ciência e tecnologia. Então, você que está me escutando aí e que tenha conhecimento na área, provavelmente esse FINEP Day será um FINEP Day de muita referência, porque pode reunir 2 estados, né, do Brasil, que é Pernambuco, porque somente um rio separa Petrolina de Juazeiro. Então, provavelmente também nós teremos pessoas vinculadas às instituições de Petrolina, mas o centro é reunir aquela região. Isso foi muito recomendado. Eu queria, inclusive, saudar a participação da professora Sueli Messida, que é da Agência de Inovação da UNEB, no sentido dessa mobilização, né, do ecossistema de inovação local,
daquela região, com vistas à realização com grande sucesso do FINEP Day. Então a gente estará lá, eu pessoalmente estarei lá, e também o nosso diretor, Elias Ramos, estará presente, e temos feito um esforço para uma grande presença de técnicos da FINEP que possam também tirar dúvidas, né? O evento é uma oportunidade de reunir esses setores para, primeiro, informações sobre as linhas, as temáticas de financiamento da FINEP e sobre as linhas de financiamento. Então, desde as temáticas que eu citei aqui, né, de transição energética, de inteligência artificial, de saúde, né, bioeconomia, agricultura familiar, mulheres, a gente tem editais também temáticos relacionados a incentivo a startups dirigidos por mulheres, né, que tenham à frente mulheres. E em todos esses editais nós temos um recorte vinculado à região Norte e Nordeste, ou seja, na pontuação, ser do Norte e Nordeste, isso é um critério importante, isso visando enfrentar a assimetria regional que existe no financiamento de projetos em âmbito nacional. Então, nós temos que enfrentar superar essa assimetria regional, onde parece que a ideia de desenvolvimento, de inovação, de avanço tecnológico se dá apenas no sudeste do país ou no sul do país. Temos que fazer com que o desenvolvimento do Brasil atenda exatamente à superação de entraves do desenvolvimento, e um deles é exatamente a questão das assimetrias regionais. Também nos nossos editais a gente busca contemplar, né, questões étnico-raciais. O Ministério da Ciência e Tecnologia, a partir de uma determinação da ministra Luciana Santos, que é uma mulher negra do Nordeste, nordestina, passa a assumir, a buscar dentro dos marcos legais, mas assim, enfrentar muitos desafios, desde as assimetrias regionais a questões étnico-raciais, né, nas suas chamadas públicas, principalmente na área de financiamento, que a princípio parece ser uma coisa que as pessoas não estão vendo habitualmente, mas não é. Os bancos de financiamento, né, o BNDES, a FINEP e outras agências financiadoras têm muita dificuldade, né, até certo ponto, agora não mais, mas de enfrentar essa diversidade que é o Brasil, e que no entendimento de que a ciência é diversa. E se a ciência é diversa, o financiamento também precisa atender à diversidade dessa ciência e não ficar concentrado em determinadas áreas e em determinadas regiões do Brasil. Então, o FINEP Day busca isso, busca chegar até a ponta, fazer uma grande mobilização nacional para enfrentar essas assimetrias regionais, essas questões étnico-raciais, né? Mas todas voltadas para um desenvolvimento com base no avanço da sociedade, com base no desenvolvimento tecnológico, né? PIDI, com base na perspectiva de fazer avançar a qualidade de vida das pessoas e fazer avançar o Brasil nessa perspectiva, não somente um desenvolvimento industrial. Hoje eu estive na Bahia Pharma e lá afirmei exatamente isso, ou seja, não se visa com o programa Nova Indústria apenas o desenvolvimento industrial, é mais que isso, é o desenvolvimento industrial a partir da pesquisa, do incentivo à pesquisa e para melhorar a qualidade de vida das pessoas, de um modo geral, não somente as pessoas que estão envolvidas com determinado empreendimento, né, ou principalmente com os grandes empreendimentos. Então, quero deixar esse convite aqui a você que está me ouvindo a comparecer, especialmente ao FINEP Day Juazeiro, da Bahia, nessa perspectiva onde nós iremos apresentar as nossas temáticas de financiamento e essas possibilidades de financiamento, para que, ao democratizar essa informação, a gente consiga alçar mais e mais projetos da Bahia a serem aprovados pela FINEP, por essa financiadora vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Bom, então, assim,
lembrar, gente, que antes do FINEP Day Juazeiro, que eu fiz essa chamada específica aqui, tem o FINEP Day Recôncavo da Bahia, que vai acontecer no campus da Universidade do Recôncavo da Bahia. É muito importante isso, porque logo em seguida haverá o FINEP Day Barreiras, o FINEP Day Vitória da Conquista, e tudo isso revela uma coisa. Primeiro, o entrosamento entre a pesquisa, os pesquisadores, instituições de pesquisa e inovação, com os empreendedores, com a área empresarial. Eu, pessoalmente, não gosto de falar somente setor produtivo, porque setor produtivo é também quem está produzindo pesquisa, não é só quem está na empresa. Além de gerar essa aproximação entre esses setores que aparentemente eram polos que existiam em separado e foi visto até pelo exemplo de outros países. Não podem... Hoje nós temos que estar com esses dois polos muito juntinhos. Nós temos também uma grande parceria entre as diversas universidades. A exemplo do que vai acontecer lá em Juazeiro, onde é a UNEB que vai acolher o FINEP Day, mas os co-realizadores tanto envolvem outras instituições acadêmicas, como é o caso da Univasf, como é o caso do IFBA, que também vai participar e promover essa sintonia entre as diversas instituições e colaboração entre as universidades. A mesma coisa vai acontecer no FINEP Day do Recôncavo da Bahia, né? Então, são mais de 11 co-realizadores. Dentre esses co-realizadores e co-realizadoras, muitas universidades. Então, a ideia não é uma universidade produzir, todas juntas, estreitar esses laços de parceria, de contribuição entre as universidades e que juntas essas instituições de pesquisa e acadêmicas possam cada vez mais se aproximar com força da questão dos empreendimentos, da indústria, das empresas de um modo geral, né, e incentivar isso. Existem, muitas vezes, instituições que são ICTs e que dali pode sair uma startup. E existem startups que podem contribuir para a pesquisa. Então, a pesquisa hoje é feita na universidade e na empresa. Então, nós queremos um entrosamento entre o que é feito na universidade com o que é feito na empresa e vice-versa. Então, isso é o que resulta nesse grande projeto nacional de desenvolvimento que nós perseguimos no Brasil. Então, vamos lá, e acho que a Bahia terá uma grande mobilização, porque eu sinto que a UNEB, a UFBA, o IFBA baiano, a Univasf, né, a Universidade do Recôncavo da Bahia, a UFOB e todas as outras universidades estão todas, né, a UESC, né, a UESB, a Universidade de Santa Cruz, são exemplos, né, de universidades que estão envolvidas nesse grande pool para a realização do FINEP Day nas diversas regiões da Bahia. Antes de terminar, trazemos uma fala da reitora Adriana Marmori, especialmente para esse episódio. O FINEP Day reúne pesquisadores, instituições de pesquisa, universidades, setor privado, governo, startup e a sociedade civil organizada em torno da principal temática, que é a produção da ciência contextualizada, em consonância com as demandas de desenvolvimento do Estado. A UNEB, por estar capilarizada, possui uma produção diferenciada em todas as áreas do conhecimento. Esse dia nos apresenta para a sociedade e favorece o olhar de investimentos para a nossa produção engajada. Chegamos ao fim do nosso episódio especial. Fiquem ligados para os nossos próximos programas, que, como você já sabe, é bem simples. Basta seguir a Oicast na sua plataforma de podcast favorita. Não deixe de acompanhar as novidades e projetos da Agência UNEB de Inovação, a nossa AUI, no perfil do Instagram, @inovaçãouneb, e nosso site inovação.uneb.br.